Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando novamente o Dr. Gonçalo Pires, pergunto-lhe, como já deve ter conhecimento, no noticiário de há pouco da TVI público, há a afirmação da Sra. Engenheira Christine Widner, que diz que o senhor sabe desde o início de todo o processo referente à Engenheira Alexandra Reis. A pergunta que lhe volto a fazer é se este é o momento, e já lhe disse, que pode sempre repor eventualmente ou ter uma evolução de pensamento em relação à sua primeira versão. Queria-lhe perguntar em particular aqui o seguinte: resulta claro desta nossa primeira ronda que há uma lacuna insanável entre aquilo que o IGF disse ontem e as suas declarações aqui hoje. O IGF diz que Gonçalo Pires, que o senhor doutor, afirma que apenas teve conhecimento do acordo da engenheira Alexandra Reis pela mão do PCA Manuel Beja, supomos que a 4 de fevereiro. Aqui o doutor afirmou que soube informalmente 1 ou 2 dias antes deste e-mail. Em que é que ficamos? Transmitiu à IGF este seu conhecimento informal? É a minha primeira pergunta. No dia 4 de fevereiro recebeu ou trocou alguma mensagem ou e-mail com o Dr. César Sá Esteves, o Dr. Manuel Beja, a CEO da TAP ou os advogados da engenheira Alexandra Reis sob os termos e condições do contrato, no dia 4 de fevereiro. Afirmou ou não, em algum texto, algum e-mail, no dia 2 de fevereiro, que achava que o processo negocial com a engenheira Alexandra Reis demoraria mais tempo? Assim, obviamente, reconhecendo que estava a par do processo, senão não poderia emitir esta opinião. Se estivesse a par do processo, qual seria a sua obrigação? Reportar ao Ministro das Infraestruturas ou ao Ministro das Finanças? Quinta pergunta. Voltando à apresentação pública dos resultados da TAP, foi uma ordem ou não de João Galamba, Ministro das Infraestruturas? Sim ou não? O Ministério das Finanças deu ordens neste sentido? Sim ou não? Tenho ainda aqui uma outra questão importante. O Sr. Primeiro-Ministro afirmou que tem a expectativa que no futuro o Estado mantenha uma posição acionista na TAP. São declarações públicas que estão presentes em vários momentos do Sr. Primeiro-Ministro. Em relação a afirmações suas, confirma que há o interesse de 3 grupos empresariais de aviação, já conhecidos pela TAP, em adquirirem a companhia, mas pressupõe no futuro a aquisição da totalidade do capital da TAP. Isto choca frontalmente com aquilo que é ou que são as declarações políticas do Sr. Primeiro-Ministro e gostaria que nos clarificasse em que é que ficamos. Finalmente, vou ler-lhe o mail enviado por altura da apresentação dos resultados da companhia ao Sr. Dr. Gonçalo Pires, mail enviado pelo Ministro João Galamba. E cito: os resultados da TAP deverão ser objeto de comunicado e não deve ser efetuada qualquer conferência de imprensa ou dada qualquer entrevista sobre este assunto. Ponto, fecho aspas. Volta a abrir aspas. Por referência ao mail infra e em aditamento, transmito que a posição referente ao modo de comunicação dos resultados da TAP foi previamente acordada com a área governativa das finanças, fecha aspas e termina a citação. Isto aqui é uma ordem expressa, estrita no modo de apresentação dos resultados da empresa, na forma e no modo, e não uma posição concertada, consentânea, conversada, como o Sr. deu a entender na primeira ronda. Portanto, eu quando lhe perguntei na primeira ronda, o Sr. não foi rigoroso na sua resposta. O que deveria ter dito, à minha pergunta, é que recebeu instruções precisas e concisas do Sr. Ministro João Galamba em relação à apresentação das contas. Mas o Ministro João Galamba, com este escrito, contradiz e confirma que mentiu ao Parlamento na semana passada, à Comissão de Economia, sobre essa matéria. Isto é gravíssimo,
porque como Ministro da República, pese embora as amizades que possa ter, está em primeiro lugar obrigado a respeitar e a falar a verdade na Assembleia da República. Muito obrigado. Usa agora da palavra nesta modalidade, Sr. Gonçalo Pires. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou tentar responder a todas as perguntas. Peço que me relembre se me esqueci, de entretanto, de referir algum ponto. Tal como referi anteriormente, à IGF transmiti que tive conhecimento informal poucos dias antes de que algo do processo poderia acontecer, ou seja, que efetivamente a saída da engenheira Alexandra Reis poderia acontecer e que, de facto, tive conhecimento oficial por um e-mail enviado pelo Presidente do Conselho de Administração. A posição que, aliás, já referi e que também está inscrita no relatório da IGF é que admitia que não era uma surpresa a saída da engenheira Alexandra Reis, precisamente pelas razões que referi, pela intenção da reorganização da equipa executiva e não executiva da TAP, pela saída da estrutura acionista do grupo HPGB, pela saída do Dr. Manuel Silva Rodrigues como vogal executivo, que objetivamente abriu uma vaga no Conselho de Administração da TAP, e também pelas posições divergentes assumidas pela engenheira Alexandra Reis em sede de Conselho de Administração. Esta foi a posição que assumi no relatório da IGF e que confirmo aqui nesta comissão. É, obviamente, da minha responsabilidade as áreas financeiras, é, obviamente, a minha responsabilidade o pagamento ou feito qualquer pagamento nas áreas de tesouraria dentro da TAP, e o que refiro e sublinho é que os pagamentos feitos foram todos feitos com cabimento orçamental, não necessitavam da minha autorização prévia, seguiram todas as regras orçamentais do grupo, regras essas que estão a dar bons resultados. Bons resultados que foram apresentados no ano 2022, fruto do esforço de todas as equipas. São regras que funcionam. A TAP é hoje uma empresa viável, também pelas pessoas que lá trabalham. Sobre o mail da SRS, eu não recebi qualquer mail ou tive qualquer contacto com os advogados sobre esta matéria. A minha obrigação de comunicação é sobre matérias financeiras. A minha responsabilidade é sobre matérias financeiras. Eu, não estando envolvido neste processo, não teria que reportar, quer à tutela setorial, quer à tutela financeira, qualquer aspecto relativamente ao processo de saída. Nem me foi obrigado qualquer tipo de participação ou envolvimento neste caso. Sobre o mail do Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas sobre a publicação de resultados, eu peço desculpa, Sr. Deputado, mas eu comecei na sua resposta a referir precisamente que expressei a minha opinião, aliás, julgo ser a opinião do consenso da equipa da TAP, não consensual, obviamente, mas da maioria das equipas da TAP, sobre o estado sui generis em que a TAP se encontra neste momento. E expressei essa opinião, quer à tutela setorial, quer à tutela das finanças. Enviei igualmente um mail com a apresentação de resultados e as contas finais. Estava também anexo a declaração à imprensa, ou o comunicado de imprensa com o detalhe dos resultados, que foi posteriormente publicado também no nosso site e no site da CMVM, em que perguntava autorização para a publicação de resultados e pedia indicações sobre o dia e a forma da publicação desses mesmos resultados. O e-mail que leu foi o e-mail que me foi enviado e que confirma a opinião que eu exprimi às duas tutelas e que me parece que coaduna com a situação em que estamos neste momento. A possibilidade de haver uma conferência de imprensa neste contexto,
nas vésperas de uma comissão de inquérito, quando temos neste momento uma situação de... Obviamente que a Presidente da Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração se encontram em funções, mas não é uma situação igual à situação antes da conferência de imprensa anunciando os atos de intenção de demitir quer a Presidente da Comissão Executiva, quer o Presidente do Conselho de Administração. Sobre a possibilidade, os temas sobre a privatização, Sr. Deputado Paulo Ministro, só queria que me relembrasse se falhei aqui alguma das perguntas. Pergunta-me que o Primeiro-Ministro afirma que o Estado deve manter uma posição acionista, mas que os potenciais interessados dizem que, aparentemente, segundo o que me perguntou, só querem comprar os 100%. À gestão, compete gerir. O processo de privatização, o tempo para a privatização, a forma para a privatização tem que ser definido pelo acionista, em formato de decreto-lei que, quando for feito, decidido, será publicado, aprovado, nos termos da lei, e enquadrará o processo de privatização e aí teremos a resposta às suas perguntas. Eu não tenho nenhuma informação especial nesse sentido. À empresa compete receber as instruções do acionista sobre os trabalhos e competências que temos que desempenhar durante um processo. Sublinho também que este processo será bastante exigente, provavelmente longo, intenso, mas que hoje a posição da TAP, nesta potencial transação, está muito melhor do que alguma vez teve no passado. Nunca a TAP teve uma performance financeira tão sustentada, com um balanço tão forte, que lhe permita hoje pedir não só uma negociação que, sempre exigente, permita maximizar o valor para o acionista, qualquer que seja a forma, seja numa posição minoritária, seja numa posição maioritária, seja para a totalidade do capital. E não sei se me esqueci de algum tema. Muito obrigado, Sr. Doutor. O Sr. Deputado Paulo Ministro pede a palavra para interpelar a mesa sobre a condução dos trabalhos. Como tem sido regra, o Sr. Dr. Gonçalo Pires não respondeu a 3 perguntas. Eu vou voltar a fazê-las sem tempo, como é óbvio. Sr. Deputado. Sr. Deputado, as perguntas, a meu ver, foram respondidas. O Sr. Deputado pode não ter ficado. Sr. Presidente, desculpe, não pode preferir uma afirmação dessas. Desculpe, não pode ter considerações. Sr. Presidente, essa é de lesa pátria. Na condução dos trabalhos, o Sr. Presidente não pode entender que o depoente respondeu ou não às perguntas do grupo político. Quer voltar quer ter tempo suplementar a isso? Não quero que tem uma terceira ronda ainda para colocar as questões. Bem sei da ronda, mas o que eu estou a dizer, eu quero é que o senhor depoente responda às minhas perguntas. Ou então diga que não responde, mas tem que responder. E, portanto, eu faziei as perguntas para dar exatamente sentido. Até terminei dizendo sim ou não. Portanto, era fácil responder. E as perguntas que eu quero e que digo que não foram respondidas, não foram. Então, na interpelação à mesa, faça favor de dizer, Sr. Deputado, quais é que foram as perguntas que não foram respondidas. Muito bem. Primeira pergunta que fiz foi que é público no noticiário da TVI de hoje as afirmações da senhora ex-CEO que dizem que o senhor Dr. Gonçalo Pires conhecia ab início todo o processo referente à engenheira Alexandra Reis. E a pergunta que lhe fiz era isto pode ou não ser verdade, se é, e se quer ou não rever o que já aqui depôs. Segunda pergunta que fiz, específica. No dia 4 de fevereiro, recebeu ou trocou alguma mensagem ou e-mail com César Sá Esteves, Manuel Beja, CEO da TAP, ou os advogados de Alexandra Reis sobre o termo e condições do contrato? Sim ou não? Terceira pergunta, simples. Afirmou ou não em algum texto, e-mail, no dia 2 de fevereiro, que achava que o processo negocial com Alexandra Reis demoraria mais tempo? Assim, a ter ocorrido isto, é o reconhecimento que estava a par do processo. Sim ou não? Sim ou não? Finalmente.
Não, finalmente. Se estivesse a par do processo, qual seria a sua obrigação? Reportar ao Ministro das Finanças e reportar eu ao Ministro das Infraestruturas. É assim. Sim ou não? Sim ou não. Nem sequer, digamos, levanta dúvidas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a forma como expôs a questão e dizer-lhe o seguinte. Eu, em função daquilo que eu ouvi, quer agora, quer durante a intervenção que ao longo desta noite, desta tarde e desta noite, o Sr. Doutor tem partilhado connosco, eu diria que as respostas estão dadas. Mas, de qualquer forma, para que não fique dúvida nenhuma, e porque a Comissão de Inquérito deve, nestas questões, não ter dúvida nenhuma, e porque a percepção de um de nós pode não ser, eu pedia muito concretamente ao Sr. Doutor que respondesse a estas questões. Sobre a notícia que, eventualmente, e quase que tentando transformar a Comissão de Inquérito naquilo que é o comentário às televisões, que eu acho que nenhum de nós está a acompanhar a televisão ao mesmo tempo que está aqui a trabalhar. Se puder eu continuar, eu não interrompi, eu estou a dirigir os trabalhos, eu não interrompi nenhum dos seus deputados nas suas intervenções e podia dizer a mesma coisa. Portanto, a questão que eu queria dizer era o seguinte, Sr. Doutor, eu sei que não está a ver a TVI. Aliás, penso que nenhum de nós aqui está a acompanhar a TVI ou a acompanhar qualquer outro tipo de noticiário. E, portanto, a questão que o Sr. Deputado coloca tem a ver com o seguinte, sobre se aquilo que será afirmado, não sei se na notícia, se há alguma das intervenções de alguma pessoa, nomeadamente da CIA ou da TAP, de que o Sr. Doutor conhecia desde o início o processo de saída da Sra. Engenheira Alexandra Reis. A pergunta que eu coloco é se isto, que aparentemente estará a ser colocado e estará a ser veiculado na comunicação social, é verdade ou não? Pedi ao Sr. Doutor que pudesse responder. Eu volto a repetir que, como referi anteriormente, eu admito que isto não é uma surpresa, simplesmente porque sabia das divergências, sabia que existia uma possibilidade de mudança na Comissão Executiva, aliás, onde se inclui também os órgãos não executivos, sabia dessa intenção, não participei no processo, não me recordo de qualquer e-mail de SRS e não me lembro de qualquer vez ter participado nas negociações, de ter participado na preparação, na decisão, na elaboração de qualquer acordo e sobre a comunicação. Eu não tenho responsabilidades sobre a comunicação se eventualmente com conhecimentos informais, como foi o caso, há ambas as tutelas. A minha responsabilidade é financeira, restringe-se ao pagamento da indemnização, já expliquei o processo, essa é a minha responsabilidade, não é uma responsabilidade de comunicação.